Olá, muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Beleza, nosso encontro semanal de todas as terças-feiras. Hoje estou solita, vamos conversar eu e você. E hoje, como eu anunciei lá, seria um podcast muito especial para mim, principalmente, porque amanhã é um dia muito especial. Amanhã eu comemoro meu aniversário. E as pessoas que me conhecem sabem o quanto eu amo comemorar aniversário. Eu adoro comemorar aniversário. E hoje eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha vida particular, um pouquinho da minha infância e por que eu gosto tanto de comemorar aniversários. Apesar de eu ter tido uma infância muito difícil, eu amo comemorar aniversários e vocês já vão saber o porquê. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, antes de eu contar para vocês, antes de eu abrir a minha caixa preta aqui, eu quero chamar a atenção para os meus parceiros. Percebam que eu estou utilizando algumas peças muito lindas, que são da Tassales. A Tassales é a Tamara Savioli, que é a pessoa que me cede sempre algumas peças maravilhosas para eu estar utilizando no podcast da Beleza. Então reparem que toda terça-feira eu vou estar utilizando algum modelinho diferente. Hoje eu tô com um brinco que ela falou o nome para mim, mas eu não me recordo, que ele tem um ganchinho especial que pega a parte de cima aqui, que fica parecendo aqueles brincos inteiros, né, que são de vários furos, um charme. E esse colar aqui, essa gargantilha, essa corrente, não sei como vocês querem chamar, que é da árvore da vida. E eu fiz questão de usar ela hoje em comemoração à vida, comemoração à minha vida. Então eu coloquei ela porque eu achei que ia combinar muito com a ocasião. E pulseirinha, anel, tudo que eu pego, todas as peças que eu estou utilizando sempre são da Tamara. Então entra lá no Insta da Tamara, @tassales, Tassales com S no final, e dá uma olhadinha nas peças da Tamara, porque ela é de extremo bom gosto e é uma pessoa maravilhosa para nos atender, um doce de criatura e uma parceiraça. Tá, um beijo para você. E também a Cícera da Canegênesis, que é a pessoa que confecciona as minhas canecas do podcast da Beleza, tanto para mim quanto para os meus convidados, para as pessoas que vêm aqui, um capricho de pessoas. A Cícera, o arroba da Cícera é @canegênesis. Entra lá e dá uma olhadinha no trabalho da Cícera, que ela trabalha bastante assim com convites, com lembrancinhas, canecas. Então o trabalho dela é maravilhoso, de extremo capricho, e é uma pessoa maravilhosa também. Então assim, no dia 12 de abril de 1977, é chão, hein, gente? 1977, exatamente 46 anos atrás, estreava uma pessoa no mundo. Nascia uma pessoa completamente perdida, por quê? Já de uma ninhada de 17 filhos, a última. Então imaginem assim que eu nasci num lar onde os meus pais eles já estavam cansados, né? Já eram pais cansados. Eu já nasci num lar de pais cansados, de pessoas que já estavam até um tanto quanto idosas, né? Pessoas que já estavam cansados até de ter filhos, vamos dizer assim. Então, quando eu nasci, eu praticamente fui criada pelos meus irmãos, porque né, os meus pais não tinham assim mais aquele tempo de ficar cuidando, aquele tempo de ficar mimando, que é o que a gente faz com os filhos hoje em dia. Não que tenha faltado amor, não faltou amor, não me faltou amor. Eu sei que não, porque eu me lembro do amor dos meus pais. Mas eu nasci num lar de pais cansados, de pais que os irmãos que se viravam. E assim, daquele tempo para cá, até onde eu me lembro, eu perdi os meus pais muito cedo. Eu perdi o meu pai com 6 para 7 anos e a minha mãe com 15 anos, eu era adolescente, né? Mas eu me lembro um pouco ainda do tempo em que eu vivi com o meu pai. Por mais que eu tenha vivido pouco com ele, eu me lembro do tempo que eu vivi com ele. E muito mais do tempo que eu vivi com a minha mãe. Mas por que eu amo tanto fazer aniversário? Porque a nossa família, como era uma família muito grande,
A minha mãe ela não tinha condições de fazer festas de aniversário para nós. Pensa, uma galera, né? Como que ela ia fazer festa de aniversário para toda essa turma? E eu, por ser a última, eu ainda tive assim algumas regalias, alguns privilégios, né? Eu costumo dizer. Por quê? Como eu era a última, eu acabei sendo um pouco mais mimada, né? E minha mãe sempre dava um jeitinho de fazer um bolinho, sempre dava um jeitinho. E fazia assim, fazia para os irmãos, chamava os vizinhos. Sempre, minha mãe sempre teve um coração muito bom, sempre teve um coração muito grande. E eu cresci vendo tudo aquilo, cresci vendo assim aquela dificuldade, vendo aquela escassez, né? De tanto de financeiramente falando, quanto de todas as coisas, assim, eu via que tudo era muito pouco, sabe? Tudo era com muito amor, mas era muito pouco, com muita dificuldade. Ela dividia tudo, ela fazia questão de dividir tudo, dividir inclusive para os vizinhos, mas eu percebia assim, ela literalmente fazia das tripas coração, como se costuma dizer, né? E eu passei a amar fazer aniversário desde aquela época porque eu percebia o amor com que ela comemorava o meu aniversário. E foi ela que me ensinou a gostar muito disso, a comemorar a vida, comemorar o porquê estava vivo. Então, apesar de ter sido tão difícil, ela me mostrava que era importante comemorar a vida. Mas eu cresci pensando o seguinte: quando eu for adulta, eu vou comemorar todos os meus aniversários, mas eu faço questão de comemorar cada vez melhor, cada vez numa fase melhor. Cada vez que eu for comemorar meu aniversário, eu vou comemorar numa fase melhor. E financeiramente falando, porque aquilo era um misto de alegria e de tristeza. Era um misto de alegria porque eu estava com ela e porque eu estava com os meus irmãos, porque eu estava comemorando a vida, mas de muita tristeza porque, sendo criança, você quer algumas coisas, você tem alguns desejos, não vou nem dizer necessidades, porque o básico a gente tinha, mas a gente tem alguns desejos, né? As crianças de hoje em dia, principalmente, elas assim, são extremamente consumistas por conta dos seus pais e por conta do mundo que se apresenta, das novidades, por conta das informações. Então, eu cresci com aquele desejo de ter algumas coisas que eu não conseguia ter. E não que isso tenha gerado dentro de mim assim um desejo de consumismo, não disso. Mas eu prometi para mim que cada aniversário que eu comemorasse eu iria estar melhor. E esse ano eu estou melhor do que no ano passado. E no ano passado eu estava pior do que esse ano e melhor do que o ano retrasado. E ano que vem eu vou estar melhor do que esse ano. Então eu tenho isso para mim, tenho isso comigo, que cada ano que eu comemoro um aniversário meu, eu tenho que estar melhor do que eu estava no ano passado. Isso é uma conquista pessoal e graças a Deus o Senhor tem me honrado e eu tenho conseguido tudo isso. E eu tive uma infância. Outro dia nós estávamos conversando sobre trabalho, né? Conversando sobre fazer o que se gosta. E eu digo que hoje eu trabalho exatamente com aquilo que eu gosto. Eu faço o que eu amo. Eu amo trabalhar com pessoas, eu gosto de me comunicar, eu gosto de conversar. Eu sempre tive esse desejo de conseguir me comunicar, de conseguir me expressar para as pessoas. E hoje, graças a Deus, eu consigo de uma forma clara. Mas não foi sempre assim. Eu trabalhei com muita coisa que eu não queria até eu chegar aonde estou. E outro dia a gente estava conversando sobre o fazer o que gosta, né? Sobre mas eu não vou trabalhar com isso porque eu não gosto. Então hoje em dia nós temos a gente ainda consegue escolher, né? A gente consegue, algumas pessoas conseguem escolher, eu vou fazer isso. Tá muito claro assim a liberdade, hoje as pessoas têm muita liberdade de escolher o que elas querem fazer. Não faça o que você não gosta, você não é obrigada a nada. Essas coisas a gente ouve bastante. Mas quando eu comecei a trabalhar, é até um tanto quanto assustador o que eu vou falar para vocês agora, mas eu comecei a trabalhar fora quando eu tinha 9 anos de idade. E naquela época, acredito eu, né, que não era crime uma criança trabalhar fora. Ou se era crime também, não era algo explícito denunciado. E não, eu não culpo os meus pais por isso de forma alguma. Eu já tinha perdido meu pai e a minha mãe era uma pessoa
que ela batalhava muito para poder criar os filhos pequenos que ficaram depois que meu pai faleceu. E eu sempre fui uma pessoa, uma filha, uma pessoa, uma mulher, um ser humano muito assim, incomodado com as coisas. Eu sempre fui muito incomodada, eu sempre fui muito inquieta, sempre fui muito agitada. Eu sempre fui muito contrariada com as coisas que não davam certo, com as coisas que não estavam certo. E eu estava dentro da minha casa e eu via a dificuldade da minha mãe, eu via os perrengues que ela passava com dinheiro para alimentação para os filhos. Alguns já tinham casado, outros estavam em casa. E eu olhava tudo aquilo assim e falava, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Pensa, com 9 anos eu tinha esse tipo de pensamento. Daí eu conversando com ela, acabei descobrindo que existia um jeito de, nas férias, eu trabalhar em casa de família, lavando louça, subia em banquinho, lavando louça, porque naquela época existiam pessoas que pagavam por isso, né? Nos dias de hoje, se a gente fala isso, as pessoas ficam estarrecidas. Meu Deus, onde já se viu uma criança trabalhava? Eu também acho, hoje, nos dias de hoje. Mas antigamente era uma coisa praticamente normal, porque não estava, as pessoas achavam talvez, né, que elas não estavam fazendo nada de errado. Naquela época era comum, era normal isso acontecer. E eu comecei então a ir para casa de algumas pessoas, né, para trabalhar como empregada doméstica, para auxiliar essas pessoas e para trabalhar de babá. Trabalhei muito de babá, cuidei muito de filho dos outros. Eu falo assim que eu levei muito tapa na cara de filho dos outros, mordida de filho dos outros, mas porque na época era o que se tinha, era o que eu podia oferecer até para conseguir ajudar minha mãe. E como eu falei, eu era uma pessoa que eu não tinha conformidade, não conseguia me conformar com aquela situação de escassez. Estava difícil, estava muito difícil e eu não queria que aquilo ficasse daquele jeito. Eu tinha que fazer a minha parte, e a minha parte era isso. Então eu comecei nas férias. Nas minhas férias escolares eu ia, trabalhava nessas casas de família. Até outro dia, eu acredito assim que eu sou cristã e eu acredito assim que o Senhor, Ele nos faz lembrar de algumas coisas para que a gente valorize outras. Outro dia eu estava vestindo a minha filha para ir para a aula e eu me recordei de uma vez que eu estava na casa de uma pessoa que eu trabalhava, né? E essa foi a primeira de muitas, né? Mas eu me recordo da primeira. E eu estava dobrando as roupas, assim, dos filhos da minha patroa. E eu peguei o uniforme escolar dela e vesti. E isso já aconteceu numa época em que eu não estudava mais, porque eu já tinha parado de estudar para trabalhar. Eu fui concluir os meus estudos depois de adulta, depois que já tinha os meus filhos. E então eu me recordo desse dia assim, eu não me recordo com tristeza, pasmem vocês, eu me recordo com alegria, porque eu estava vestindo a minha filha e daí ela estava se vestindo e eu observando, auxiliando ela e daí pensando, né? Hoje é uma coisa tão normal e tão comum e chega a ser assim uma coisa obrigatória, né? Os filhos ir para a escola, eles estudarem, eles terem aí pelo menos o ensino médio, né? Aprenderem pelo menos o básico. Os pais vão presos hoje se os filhos não forem para a escola. E eu me recordei disso, eu lembrei disso. Daí eu fiquei pensando assim, como que pode, né? Uma coisa que é tão comum, aquilo na verdade era um desejo para mim naquela época. Mas eu repito, eu não culpo a minha mãe, de forma alguma. A minha mãe nunca me obrigou a fazer nada. Eu sempre quis, eu sempre tive assim essa revolta, essa coisa, não, eu tenho que fazer, eu acho que eu já era empreendedora naquela época, eu já queria empreender, já queria fazer alguma coisa e a maneira que eu tinha de ajudá-la era essa. Eu saía de casa, ia trabalhava em casa de família para poder ganhar esse dinheiro. E eu me lembro assim que tinha casas que eu ia, que eu ficava às vezes, sei lá, 3, 4 meses sem ir para casa, morando na casa dessa pessoa. Daí eu visitava minha mãe, né? Meu pai não existia mais, a minha mãe e os meus irmãos, e depois voltava. E não dava para estudar, eles não ofereciam estudo, era só trabalhar mesmo, sabe?
Por que eu estou contando tudo isso para vocês? Porque assim, esse tipo de coisa é algo assim que muitas pessoas podem ouvir e pensar assim, nossa, que história mais triste, que coisa mais, né, que drama, ou tá contando isso talvez para dramatizar, para, né, para de repente as pessoas ficarem com pena. Não. Hoje eu conto tudo isso que eu passei quando eu era criança. Hoje eu conto todas essas fases difíceis, toda essa escassez. Eu conto tudo isso com muita alegria no meu coração. Porque os tempos que nós vivemos hoje são tempos de vitória. E hoje é a melhor época que existe para as pessoas se darem bem. Então, quando eu escuto alguém falando assim, eu não tenho oportunidades, eu não tive estudo, eu estudei pouco, ou eu não tenho dinheiro para fazer tal coisa, eu me sinto tão vitoriosa, eu me sinto assim tão triunfante, porque louvado seja o nome do Senhor, primeiramente. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Mas eu vejo assim que eu consegui, com tanta tristeza, com tanta dificuldade, com tanta luta, eu consegui, eu venci. Eu cheguei hoje aonde eu gostaria de estar com a idade que eu estou, e se Deus quiser, daqui 10 anos eu vou estar onde eu quero estar, porque eu continuo lutando. E eu percebi assim que não existe desculpa, não tem desculpa para você dizer, eu poderia ser uma vítima da sociedade. Eu sou uma pessoa que eu passei lá na minha infância, na minha juventude, na minha adolescência, eu passei por todo tipo de humilhação que vocês possam imaginar. Passei por humilhação financeira, passei por humilhação social, passei por humilhação sexual, passei por todo tipo de humilhação, todo tipo de violência que vocês possam imaginar, eu passei, e eu posso dizer hoje que eu passei, porque é muito fácil eu me encostar nesse problema, pegar esse problema, abraçar esse problema e dizer para ele assim, você é meu e eu não te largo, e eu vou viver com você e você vai fazer parte da minha vida. Porque você é uma vítima da sociedade, eu vou contar toda a tristeza para vocês vão ficar com pena de mim, vocês vão me ajudar. Todo mundo precisa de ajuda, ajuda psicológica, ajuda financeira, algum tipo de ajuda, todo mundo precisa. Se eu disser para vocês que foi fácil, ou que é fácil para mim lembrar de tudo isso, não é, é muito difícil. Mas, repito, eu lembro de tudo isso com muita alegria, porque eu venci, eu consegui vencer, eu consegui passar por tudo isso. Graças a Deus, hoje eu sou uma mulher forte, eu sou uma mulher vitoriosa, eu sou uma pessoa guerreira, porque lá atrás, quando eu era criança, quando eu saí de casa para trabalhar de empregada doméstica, que eu tive que abandonar os meus estudos para ajudar minha mãe na criação, no sustento dos meus outros irmãos e no meu sustento, eu já mostrava a garra que eu ia ter. Já mostrava a força que eu ia ter. Então, hoje, graças a Deus, isso se consolidou. Eu sou uma pessoa forte, eu me considero uma pessoa forte. E eu falo isso para as pessoas que passaram por isso também. Não tenha vergonha do teu passado. Tenha orgulho, eu tenho muito orgulho do que eu passei, eu tenho muito orgulho de onde eu cheguei, eu tenho muito orgulho de onde eu vou chegar, que eu sei que eu tenho muita coisa para conquistar ainda. Eu quero deixar isso para os meus filhos, eu quero que os meus filhos saibam, eu quero que os meus filhos vejam que é possível, que é só lutar, é só correr atrás. E como eu falei agora há pouco, hoje é a melhor época que existe. Hoje nós temos comunicação, nós temos um celular na nossa mão, nós temos computador, nós temos um monte de informação aí, a gente tem um monte de coisa. Gente, é a melhor época hoje para se ganhar dinheiro. Hoje você consegue se comunicar com, sei lá, até milhares de pessoas, se você quiser, de uma vez só. E você faz isso por uma tela. Então, assim, você consegue conectar histórias, você consegue fechar parcerias, você consegue vender, você consegue comprar, você consegue um monte de coisa. Na época que eu passei por tudo isso que eu falei para vocês aqui que eu passei, meu Deus, existia telefone, para vocês terem ideia, na minha casa até um certo tempo não tinha televisão. E era tudo normal, porque na nossa casa era assim, nós éramos uma família muito grande, muito humilde, então a gente não tinha. Só que para nós aquilo era normal, não ter.
Quando eu comecei a sair de casa, que eu comecei a trabalhar em casas de famílias, comecei a ver aquele mundo que existia lá fora, a minha mente começou a abrir, eu comecei a falar, pensar comigo mesmo e falar para mim mesmo, não, a minha família não tem essas coisas, por que a minha família não tem? Por que a minha mãe não tem? Eu trabalhava porque eu queria dar uma televisão para minha mãe. Eu trabalhava porque eu pensava, nos meus irmãos, eles têm direito de ter o que essas pessoas aqui têm, mas eu não via isso como uma coisa ruim. Eu não olhava e pensava assim, os meus patrões têm e a minha família não tem. Por que os meus patrões têm e a minha família não tem? Eu pensava assim, não, a minha família também tem direito de ter. E foi ali que eu comecei a minha luta. Foi ali que eu comecei a ver que todas as pessoas têm direitos iguais de ter todas as coisas. Todo mundo pode ter todas as coisas. Hoje eu sei que nós podemos chegar aonde a gente quer. Hoje eu sei que a gente consegue tudo que a gente quer. Com trabalho, com honestidade, se você correr atrás, se você batalhar, se você não se vitimizar, não se entregar para os problemas, que não são poucos, são muitos. O que acontece hoje em dia é que as pessoas se deparam com um problema, meu Deus, e agora, o que eu faço? Eu tenho que lutar, não tem outra saída. Das duas, uma, ou eu vou me entregar e vou sofrer mais e vou ser vítima daquele problema que eu já tinha e de mais um problema que eu causei agora, porque daí eu me enfio num buraco, numa depressão. Eu também tive o meu período, quando eu atingi aí os meus 25 anos, mais ou menos, que é a idade adulta, né? Eu tive ali aquela crise existencial, aquela coisa de quem sou eu, meu Deus, por que aconteceu comigo? Por que comigo? Eu me perguntava isso. Por que comigo? Por que eu não estudei? Por que eu isso? Por que eu passei por isso? Por que me fizeram isso? Porque daí eu comecei a ter entendimento das coisas que aconteciam quando eu era criança. Hoje eu entendo que tudo aconteceu como tinha que acontecer, porque teve lá teve uma base de tudo isso. Como eu falei lá no início, eu nasci numa família muito grande, numa família de pais velhos, pessoas que já estavam cansados, meu pai já estava doente. Então, meu pai só foi adoecendo cada vez mais. A minha mãe, para vocês terem ideia, gente, a minha mãe não sabia escrever. A minha mãe era totalmente analfabeta. Antes da minha mãe morrer, o nome da minha mãe era Maria Adélia. Antes da minha mãe morrer, eu consegui ensinar ela a escrever Maria. E eu tinha um orgulho tão grande dela escrever Maria, ela escrevia tudo tortinho, mas ela escrevia Maria. Antes dela morrer, ela aprendeu a escrever Maria. A Adélia não saía, era complicado. Mas Maria eu consegui ensinar ela a escrever. E ela tinha um desejo tão grande, e quando eu via tudo aquilo da minha mãe, eu pensava comigo assim, eu não quero esse fim para mim. E quando a minha mãe morreu, eu olhava para ela dentro do caixão e pensava isso, eu não quero esse fim para mim. Não quero esse fim com um monte de sonhos, sabe assim, morrer sem ter realizado. Só que eu sei que depende de mim. E o que você quer realizar depende de você. Não eu preciso de ajuda. Ok, você precisa de ajuda, mas a primeira pessoa que precisa se ajudar é você. A primeira pessoa que tem que fazer é você. E não adianta você ficar somente sonhando. Eu tenho um sonho de fazer isso. Só sonha quem está dormindo. Você tem que ter objetivo. E eu tinha um objetivo na minha vida, que era vencer. Eu venci, graças a Deus. E daqui para frente agora é só triunfo, é só vitória. Porque perto de tudo que eu vivia, de tudo que eu era, de tudo que eu passava, hoje eu vivo no céu. Eu tenho saúde, graças a Deus, eu tenho do meu lado uma pessoa que me ama, eu tenho filhos maravilhosos, saudáveis, eu tenho um trabalho, eu amo o meu trabalho, eu amo conversar com vocês, eu amo atender pessoas, eu deixo as mulheres bonitas, eu adoro deixar as mulheres mais bonitas, elevar a autoestima delas. Isso para mim é um prêmio, o que eu posso querer mais? Eu me sinto vitoriosa, eu sou uma pessoa vitoriosa. Deixa eu tomar água, estou com sede. Fala, não para mais de falar, né? Eu conversei com a Marina antes de começar aqui. Eu falei que hoje o meu podcast ia ser um pouco mais curto, por conta de um compromisso que eu tenho depois. Mas, o recado que eu quero deixar para vocês, que é sobre toda essa história que eu contei para vocês, todo o meu passado, essa caixa preta que eu abri, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: todos os anos eu me sinto presenteada pela vida. Todos os anos, quando eu faço aniversário,
que é uma data maravilhosa que eu amo comemorar. Amo. Eu aproveito cada minutinho do meu aniversário. Todas as pessoas que não gostam de comemorar aniversário têm o meu respeito, mas eu amo comemorar meu aniversário. Eu amo contar para as pessoas que eu estou de aniversário, eu amo receber os parabéns. E falo sempre para os meus filhos assim, que até o fim da minha vida, dependente de quanto tempo eu viver, quanto tempo o Senhor me der de vida, eu quero comemorar até o meu último aniversário, porque eu amo saber que eu tive esse privilégio. Quando eu nasci, o médico falou para minha mãe que ele não sabia como que eu tinha nascido, porque ela já estava com alguns órgãos comprometidos que não podia mais gerar um filho. Então, é mais um motivo. Eu sou sim, eu sou um milagre de Deus. E eu agradeço muito ao Senhor. Agradeço muito pela oportunidade que o Senhor me deu de passar aqui pela terra, de fazer a minha história. Com todo o sofrimento que eu tive, eu agradeço tudo isso, porque tudo isso me fez crescer, tudo isso me fez uma pessoa melhor, tudo isso me fez ver o lado do outro, tudo isso me fez ver que existem muitas dificuldades sim. E o que eu quero deixar para vocês aqui como mensagem é: aproveitem a vida, cada pedacinho, aproveitem seus aniversários, comemorem seus aniversários, porque é muito bom, gente, é muito maravilhoso. Não tenha vergonha da tua história. Se você é uma pessoa que vem da humildade, se você é uma pessoa que vem lá da pobreza, eu não gosto muito dessa palavra pobreza, mas né, da humildade, da escassez mesmo. Se você vem disso daí, é mais um motivo para você correr atrás do melhor, para você saber que você precisa, que você tem todo o direito de colher o melhor dessa terra. Jesus disse que você vai colher o melhor dessa terra. Então, acredite, você merece o melhor dessa terra. Tá bom? Eu vou ter que hoje terminar um pouco mais cedo, mas eu agradeço imensamente por as pessoas que estiveram aqui, que ouviram a minha história hoje, que estão comemorando comigo, vão comemorar comigo meu aniversário amanhã. E saibam que eu estou muito feliz por completar mais um ano de vida, 46 anos, estou feliz da vida, graças a Deus. Não troco meus 46 pelos meus 22, até porque não tem como, né? Mas eu adquiri, graças a Deus, na minha vida até hoje, uma bagagem muito boa, não por conta da idade, porque eu digo que experiência não vem com a idade, experiência vem com as dificuldades que você consegue vencer. Quanto mais dificuldade você enfrenta, quanto mais dificuldade você passa, quanto mais dificuldade você vence, mais você fica experiente. Então, uma pessoa ela pode ter 100 anos. Se ela não tiver passado dificuldades, ela não vai ter experiências, ela não vai ter bagagem, ela não vai ser uma pessoa experiente na vida. Então, a experiência, guardem isso, ela não vem com a idade. A experiência vem, eu tenho 46 anos, eu tenho uma experiência hoje de uma pessoa de 70, se for falar por experiências que eu já passei. Várias. E se Deus quiser, ainda vou passar por muitas. E se Deus quiser, eu vou vencer muitas, né? Então, a experiência é isso daí. A experiência são as dificuldades que a gente vence. E eu me considero uma pessoa vitoriosa. Muito obrigada. Eu vou deixar o link aqui para quem não assistiu o programa todo. Compartilhe se você gostou dessa história. Repito, gente, não é uma história de drama, não é uma história de tristeza. É uma história, é a história da minha vida, a história da minha infância, da minha adolescência e uma parte da minha fase adulta, mas principalmente